século XVII, gente, a ocupação do território brasileiro já ocorreu com outras características. Eu só quero chamar a atenção para vocês, lá na primeira figura da página 350, lá onde está o mapa do território brasileiro, ocupação no século XVI, vocês podem ver que tem uma linha tracejada aí. Essa linha tracejada, ela é o Tratado de Tordesilhas, tá bom? O Tratado de Tordesilhas, vocês podem ver que no século XVI tem a linha tracejada, mas no mapa já do século XVII não tem mais, tá? Isso ocorreu por quê? Primeiro, que foi o Tratado de Tordesilhas, eu vou tentar relembrar para vocês. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado entre Portugal e Espanha, onde dividiram as terras americanas, tá? E aí o Brasil, ele foi dividido dessa maneira aí, onde Portugal ficou com a parte da sua direita aí, e a Espanha ficou com a parte da sua esquerda. A parte oriental ficou com Portugal e a parte ocidental com a Espanha. Só que como Portugal estava mais veemente no território brasileiro, os portugueses foram invadindo o território espanhol, tá ok? Foram invadindo para quê? Qual o motivo? Para achar uma coisa, as drogas do sertão. Então o século XVII, ele foi característico por essa procura de drogas do sertão, que na Europa era chamada de especiarias, tá? E na Europa vendia muito porque era algo novo. O que eram as drogas do sertão? Era o guaraná, que tinha na Amazônia, era a baunilha, era o cacau, era cipós de árvores, onde os índios faziam ervas, né? Faziam medicamentos. As ervas também era dita como drogas do sertão. E quem é que tirava essas drogas do sertão da Amazônia? Eram os próprios indígenas que eram escravizados, tá? Então os portugueses eles invadiram a terra que era da Espanha no Tratado de Tordesilhas, que logo depois, né, houve outro acordo e aí se acabou com o Tratado de Tordesilhas, né? Então o século XVII ele foi marcado pela expansão do Brasil, tá? A ocupação portuguesa ela passou de ser limitada ali no litoral e começou a invadir para o interior do Brasil. Na verdade, os portugueses, pessoal, eles não sabiam que tinha mais Brasil para dentro, né? Eles pensavam que supostamente eles pensavam que era só aquela faixa litorânea. E aí eles foram invadindo, foram encontrando mais coisas e aí foram invadindo o interior brasileiro, tá bom? Então eu quero que vocês coloquem lá na página 350, onde está escrito assim: território brasileiro, ocupação no século XVII. Podem perceber, gente, que não tem mais o tracejado, acabou o Tratado de Tordesilhas, tá? Então vamos lá. Está escrito assim: o século XVII foi marcado pela expansão e ocupação de áreas no interior da colônia para a expansão da atividade pecuária. As criações de gado bovino passaram a ocupar áreas cada vez maiores, nas quais o cultivo da cana-de-açúcar apresentava baixa produtividade. Pessoal, é o seguinte, ali na região do centro-oeste, as áreas eram boas para pasto, eram áreas de gramas, né, de gramíneas, onde o pasto adora, né? Então os portugueses começaram a investir pesado na produção da pecuária, na criação de gados, de porcos, de suínos, né? Enfim, tá? De caprinos também, tá? Então, essa invasão para o centro-oeste também foi resultado do investimento na pecuária dos portugueses, tá bom? Outra coisa, gente, sobre essa invasão para o interior do Brasil, era também para ir atrás de índios, tá? Eu fico na dúvida de se chamar indígenas e índios, eu falo índios, tá? Então, de indígenas, né? Porque hoje em dia é indígenas, não pode mais chamar de índio, tá? Então, essa ida para o interior do Brasil também era para caçar indígenas para poder escravizá-los e eles tirarem as drogas do sertão, porque eles conheciam a mata amazônica, tá? Eles sabiam quais eram as árvores, né? Os perigos da floresta. Então, os indígenas eles foram altamente escravizados para poder tirar essas drogas do sertão para os portugueses, tá? Beleza.